E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuando então aqui, nós começamos na aula passada a falar sobre bibliologia e vamos avançar um pouquinho, tá? Na aula passada nós falamos sobre o cânon hebraico, tá? Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim, tá lá no vídeo anterior, se você talvez fazia tempo que não via, anota, coloca no teu caderno, tá bom? E deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui, você precisa ter um caderno, você não pode estar assistindo essa aula aí só olhando para cá para a tela, tem que estar com o caderno do lado, tem que estar com caneta, tá? Tem que apertar pause em cada novidade que eu falar aqui e ir anotando, ok? Você pode fazer isso manual ou você pode fazer isso usando a aba anotações, que está aqui do lado na plataforma. Se você está assistindo aqui na plataforma, aqui no canto esquerdo tem uma aba anotações. Vai lá, escreve, baixa o material em PDF, vai salvando no teu computador se você está assistindo agora aí no computador. Tranquilo? Mas o ideal é anotar, porque quanto mais recursos você usar, tá? Mais sentidos você usar, mas o teu cérebro vai entender que aquela informação é importante, tranquilo? Muito bem, então vamos recapitular algumas coisas aqui referente à bibliologia, que é isso que nós estamos vendo aqui, ó. Bibliologia, que é o primeiro capítulo do nosso livro de Teologia Sistemática Pentecostal, tá? Muito bem. Vamos lá, Tanakh então é a Bíblia hebraica, vocês devem lembrar, com a sua tripla divisão, Torá, Neviim e Ketuvim, tranquilo? Leis, profetas e escritos. Muito bem, lembrando que o Tanakh majoritariamente está escrito em hebraico. Então, majoritariamente está escrito em hebraico, eu digo majoritariamente porque nós temos trechos em aramaico, alguns trechinhos em persa e siríaco, mas são tão pequenos que são desconsiderados. Então, nós dizemos que está escrito em hebraico e aramaico, ok? Hebraico e aramaico. Muito bem. Quando termina o Antigo Testamento e nós temos no período interbíblico, ok? O Império Grego ascendendo, de acordo com as profecias de Daniel, nós temos ali então Alexandre o Grande e os seus sucessores desejando ler o Tanakh, desejando ler a Bíblia hebraica. Só que a Bíblia hebraica estava em hebraico, não estava em grego. Então foi solicitado, certo? Que traduzisse a Bíblia para que um exemplar fosse colocado lá na biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, que é uma cidade ali que recebeu esse nome em homenagem a Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E óbvio, o que é a Septuaginta? A Septuaginta nada mais é do que o Tanakh, o nosso Antigo Testamento, traduzido, tá? Traduzido para o grego. Então, Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Septuaginta pode vir escrito Septuaginta ou pode vir apenas 70 em algarismo romano, LXX. Se na sua questão vier LXX, você já sabe que é a tradução dos 70, a Septuaginta. Tranquilo? Que está no idioma grego, ok? Do período interbíblico. Depois da vinda de Cristo, depois do Novo Testamento já tudo estabelecido ali, nós temos uma versão também muito famosa, que é a versão de São Jerônimo, tá? Jerônimo irá traduzir a Bíblia, já não apenas o Antigo, mas já com o Novo, ok? Traduzido para o latim, que era a língua oficial do Império Romano, tá? Então, a Vulgata Latina, obviamente, estará escrito em latim, ok? Que era a língua oficial do Império Romano e a língua na qual a Bíblia teria ficado, entre aspas, presa durante algum tempo, tá? Durante a Idade Média ali, já que era proibido traduzir a Bíblia para outros idiomas, ok? Até que os pré-reformadores, John Wycliffe, William Tyndale, o próprio John Hus, vão tentando traduzir e levando para o inglês, para o alemão e, por fim, o Martinho Lutero traduzindo para o alemão, já na prensa, na máquina de imprensa de Johann Gutenberg. Tranquilo? Muito bem, então, quando eu falo de bibliologia, eu tenho que saber o que é o Tanakh, eu tenho que saber o que é a Septuaginta, eu tenho que saber o que é a Vulgata Latina, escrita em latim, obviamente. Tranquilo? Informações relevantíssimas, aperta pause e anota isso aí se você não lembrava. Se você lembra, está só recapitulando, continua. Eu criei um termo que é chamado concílios bibliológicos, para que você não esqueça quais os concílios que trataram de Bíblia, quais os concílios que trataram sobre canonicidade, tá? Primeiramente, quando a gente fala de canonicidade, de inspiração, de livros inspirados ou não, nós precisamos falar desse carinha aqui que é o Marcion, ou Marcião, tá? Ele é chamado de Marcion no nosso livro Teologia Sistemática Pentecostal. O Marcion, tá? Ele era gnóstico e ele traduziu a Bíblia, o Novo Testamento para ele criou um cânon próprio, com apenas 11 livros. Ele pegou algumas cartas paulinas,
apenas o Evangelho de Lucas. Ele não gostava de judeu, então ele deixou de lado todos os escritos judaicos, pegou apenas o Evangelho de Lucas e algumas cartas paulinas e ainda retirava as partes em que Paulo, porventura, elogiasse de alguma maneira o judaísmo ou os judeus. Ele não gostava. Então, quando a igreja percebeu que o Marcion criou um cânon próprio para ele, a igreja então atentou-se que em breve surgiriam outros Marcions, criando novos cânons, e chegaria um momento que perderia o controle e a igreja não saberia mais quais são os livros inspirados e os não inspirados. Sendo assim, a igreja começou a tentar se reunir, criar pré-requisitos para definir quais são os livros inspirados e quais são os livros que não são inspirados, ok? Baseado em alguns critérios, tá? O critério da apostolicidade, o critério da não contradição, o critério da universalidade. Baseado em alguns critérios, ok? A igreja foi então definindo quais livros eram inspirados. Lembra sempre o seguinte, pessoal, nos primeiros séculos, na igreja primitiva, não existia muito essa ideia ainda de querer encontrar os livros inspirados, porque no século I, início do segundo, eles ainda tinham a memória de quais livros eram lidos pelos apóstolos. Tá? A liderança da igreja no século II ainda eram os discípulos dos apóstolos, os pais apostólicos. Esses pais apostólicos tinham na memória que os apóstolos liam Romanos, liam Efésios, liam Colossenses, então não havia essa discussão de esse pode, esse não pode, ok? Mas conforme aquela geração foi morrendo e os gnósticos aumentando, eles começaram a escrever livros pseudepígrafos, livros que o nome era falso, tá? Evangelho de Tomé, mas que não foi Tomé que escreveu, Apocalipse de Pedro, mas que não foi Pedro quem escreveu, tá? Baseado nisso, a igreja então foi definindo critérios para definir os livros inspirados ou não. Muito bem, um dos documentos que nós temos mais antigos que definem os livros inspirados é uma carta que foi escrita por Atanásio em 367. Todos os anos, na Páscoa, o bispo de Alexandria, os bispos das grandes cidades, eles escreviam uma carta para mandar para todas as dioceses, para todas as igrejas subordinadas, tá? Com um sermão e tal. E nessa carta pascal do ano 367, Atanásio de Alexandria escreve nessa carta, e nós temos esses escritos preservados, de que deveriam ser considerados canônicos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, enfim, a lista conforme nós temos hoje de 27 livros. Isso aconteceu no ano 367. Mas para confirmar, já que Atanásio era um bispo e isso deveria ser definido por um concílio, houve uma reunião chamada Concílio de Cartago, que aconteceu em 397. A cidade de Cartago fica no norte da África, ok? Que aí sim foi ratificado, confirmada a lista que Atanásio havia feito do Novo Testamento. Esse Novo Testamento com 27 livros do jeito que a gente conhece hoje. Aí você pode me perguntar, mas não houve discussão quanto o Antigo Testamento? Não, porque o Antigo Testamento já está definido. O Antigo Testamento é o Tanakh, é a Bíblia hebraica, ok? E aqui que nós vamos ter uma discordância, pessoal, porque como a igreja definiu o Novo Testamento com 27 livros, não discutiu o Antigo, porque o Antigo é a Bíblia hebraica, já está definido quais são os livros da Bíblia hebraica, tá? Então o nosso Antigo Testamento é o Tanakh, é a Bíblia hebraica. E o Novo Testamento, tá? São os escritos cristãos, alegando que Cristo veio, os evangelhos, as epístolas, etc. Tá? Mas quando o Jerônimo, que é esse carinha aqui, tá? Que escreveu a Vulgata Latina, o Jerônimo escreveu a Vulgata Latina, ele colocou os livros do Antigo, os livros do Novo, mas ele deixou uma observação lá, tá? Livros que ele considerava não inspirados, mas que eram úteis para a leitura, tá? Esses livros foram colocados como anexo, como apêndice na Vulgata Latina. E nós acreditamos, nós protestantes, que até o período da Reforma, esses livros eram considerados livros que poderiam ser lidos, livros importantes, mas que não eram da mesma categoria dos demais. Porém, quando acontece a Reforma Protestante, lá no século XVI, a Igreja Católica precisou se reunir no movimento chamado Contra-Reforma ou Reforma Católica, e a Igreja Católica definiu então reagir ao movimento protestante que crescia. Dentre as muitas ações tomadas nesta reunião, chamada Concílio de Trento, nós temos a Companhia de Jesus, as missões jesuíticas que foram espalhadas para as colônias, inclusive para o Brasil, e também a ideia de pegar aqueles 7 livros que eram considerados úteis para a leitura e elevá-los à categoria de inspirados. Para quê?
para que a Bíblia Católica Apostólica Romana distinguisse da Bíblia Protestante e assim pudesse identificar quem eram os hereges protestantes. Tranquilo? Então o Concílio de Trento, ele fez com que 7 livros que não eram considerados canônicos fossem elevados à canonicidade, de maneira que na Bíblia Católica nós temos 7 livros a mais do que na Bíblia Protestante, ok? 7 livros a mais. Esses 7 livros a mais, aqui eu consigo escrever, Cassi? Esses 7 livros, então, vamos lá, que eu vou colocar aqui para você anotar. Livro de Judite, vai anotando aí se você não lembrava. Judite, livro de Sabedoria, Judite, Sabedoria. Vamos lá. Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro Macabeus, segunda Macabeus, certo? Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro Macabeus, segunda Macabeus. Deixa eu tirar esse aqui. Baruque, acho que é assim que escreve. E tá faltando um ainda, me ajuda aí, Cass. Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Baruque, Tobias. Beleza, pessoal? Esses aqui são os livros que os protestantes chamam de apócrifos e os católicos chamam de deuterocanônicos, tá? Então esses 7 livros aqui estão no Antigo Testamento da Bíblia Católica, tá? É importante você saber disso. Eles não estão no Novo, eles estão no Antigo, tá? Então o Novo Testamento com 27 livros é idêntico. Agora o Antigo Testamento tem esses 7 livros e ainda tem acréscimos a Daniel e acréscimos a Esther. Acréscimos a Daniel, acréscimos a Esther e esses 7 livros aqui, ok? Muito bem, pessoal, então eu creio que esta revisão aqui é muita coisa que eu falei que você já sabe, você lembra. Se você não lembra, aperta a pausa aí, anota de novo, faz as suas anotações, beleza? Porque a gente precisa partir daqui para um conhecimento que, a partir de agora, talvez coisas novas. Isso aqui você já sabia, está recapitulando. Se tem alguma coisa que você não lembrava, que bom que eu falei, que agora você anota aí e não vai perder questões bobas que vieram na sua prova, tá bom? Tanakh, hebraico, Septuaginta, grego, Vulgata, latim. O Atanásio definiu os 27 livros, foi confirmado no Concílio de Cartago e a Igreja Católica no Concílio de Trento, já no século XVI, 1546, acho que começou o Concílio de Trento, adicionou esses 7 livros, elevou eles já estavam na Vulgata, mas estavam lá em anexo, em apêndice, foram elevados à categoria de inspirados. Os protestantes chamam de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Anota tudo, assiste a aula de novo e não perde mais essas informações aqui, beleza? Nós vamos avançar agora para novidades que estão descritas no nosso livro de Teologia Sistemática Pentecostal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!